Então, Gênesis fala com clareza que esses seres alienígenas que vieram de fora, então os Benai Elohim, vieram para cá, hibridizaram com seres humanos e começaram a gerar experimentos genéticos bizarros de todos os tipos. Estão gerando lá metade boi, que é o centauro, metade humana, sereias. Começou qualquer coisa que você imagina. Coisas bizarras aconteceram porque, como você mesmo disse, nos livros de Gênesis está escrito lá que eles fizeram experimentos genéticos em todos os seres que habitavam a Terra. Então, humanos e animais. Corromperam todas as criaturas planetárias. Olha, foi tão horroroso que a solução foi um dilúvio. Foi o dilúvio. Por exemplo, Adão e Eva. Eles devem ter vivido numa bolha. Se eles foram criados, como dizem os judeus, nas genealogias deles e tudo mais, há 6.000 anos atrás, o que é brincadeira do ponto de vista antropológico, do ponto de vista arqueológico, do ponto de vista de datação, em qualquer perspectiva de datação, 6.000 anos atrás foi ontem. Então, ou eles foram criados Homo sapiens sapiens dentro de uma bolha, porque o fato é o seguinte, eles geraram 2 filhos, Caim e Abel. Caim matou Abel. Aí Caim foi expulso do paraíso. Saiu para uma cidade chamada Nod, que era uma cidade já, uma civilização super estruturada, e casou com uma mulher e teve muitos filhos. E a Bíblia não está nem aí para te explicar como é que isso aconteceu. Como é que a cidade já estava lá? Já estava lá. Se Adão e Eva tinham acabado de aparecer, ou se tinham aparecido, e era uma vida frugal, de natureza, de convívio, de sustentabilidade natural, aquela coisa simples, de onde já estava lá? Como, por exemplo, no capítulo 6, outra vez, antes dos Benai Elohim descerem e possuírem as filhas dos homens e gerarem os Nefilim, que em hebraico significam os filhos dos que caíram, Curioso isso. os filhos dos que caíram e que se tornaram gigantes, eram gigantes, seres desproporcionais, que estão sendo achados há muitos anos e a arqueologia encobre. A arqueologia não deixa que isso venha a público, porque dá um trabalho danado reescrever a história humana inteira. Esse pessoal é preguiçoso, é conservador, é ortodoxo. Eles sentam em cima dos grandes achados arqueológicos, só que chegou uma hora em que não vai ser mais possível. E essa hora chegou. Então, os nefilins. Mas antes dos nefilins, antes dos Benai Elohim se hibridizarem com os humanos, com as mulheres humanas, e gerarem os nefilim, os filhos dos que caíram, que são esses entes gigantescos e poderosos, que é coerente com todos os mitos dos povos, contam a mesma história. Só que a antropologia do século XX, na presunção positivista, racionalista do século XX e do século XIX, diz, não, isso é só mito da ignorância desses povos. Eles inventaram, agora, não se comunicaram e inventaram tudo coisas absolutamente iguais, sem Pangeia, já separados por oceanos intransponíveis, contaram as mesmas histórias, idênticas. E diz lá o texto de Gênesis, ora, naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois que os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e com elas geraram os nefilins, que eram os gigantes, que se tornaram os seres poderosos que governaram toda a antiguidade. Isso está dito no livro de Gênesis. E aí o livro de Gênesis também completa dizendo que a presença dessa hibridização corrompeu não apenas a humanidade, uma espécie de ilha do Dr. Monroe. Você já viu esse filme com Alain Delon e o Val Kilmer? Eram experimentos genéticos. De cruzamento de humanos com animais, de todos os... Foi a ilha do Dr. Monroe que aconteceu em Gênesis no capítulo 6, porque não foram só humanos
que foram hibridizados, mas o texto de Gênesis diz que eles corromperam toda criatura que rastejava sobre a face da terra, fizeram todos os experimentos possíveis na terra, no mar, onde quer que eles tenham encontrado criaturas vivas, eles as desconfiguraram. Aí é onde o livro de Enoque, que devia estar na nossa Bíblia, mas não está, foi uma decisão lá do imperador Constantino deixar de fora, mas está na Bíblia dos etíopes. Se você pegar a Bíblia dos etíopes, o livro de Enoque consta lá. E na Bíblia de Etíope ou no livro de Enoque que você acha e pede aí na Amazon, vai chegar na tua casa o livro de Enoque, o livro dos gigantes, todos compostos na mesma época, entre 300 e 400 anos antes de Cristo. Você vai ver a mesma história com detalhes. Que detalhes são esses? Que eles trouxeram essas tecnologias que eram entendidas pelos povos antigos como magias e que eles evocaram para si o lugar de adoração de deuses. Foram adorados como deuses por gerações e gerações e gerações. Corromperam a natureza humana, a natureza da criação, a natureza de todos os animais, de modo que quase tudo que a gente vê como mito, metade homem, metade peixe, metade isso, metade aquilo, não foi mito, foram coisas que aconteceram com experimentos genéticos.